bem? No vídeo de hoje e nos próximos vídeos que eu gravar aqui, eu vou responder perguntas que eu recebo tanto nos comentários como no meu dia a dia, quando eu conto que o meu filho tem autismo. Então, se você também tem alguma pergunta ou alguma curiosidade, não deixe de comentar aqui no vídeo que eu vou adorar responder vocês. Então eu vou começar falando de uma mãe que desabafou quando ela contou sobre o autismo do filho para alguns membros da família e se arrependeu pelo fato de não se sentir acolhida, né? De escutar alguns comentários que a gente não gosta de ouvir, e ela ficou muito chateada com isso. Então ela perguntou como eu me sinto quando eu conto para as pessoas. Eu já tenho um vídeo detalhado sobre esse assunto aqui no meu canal, vou deixar aqui para vocês. Mas eu acho que, primeiro, a gente tem que aceitar o autismo. Quando a gente aceita o autismo por completo, fica muito mais fácil da gente falar sobre o assunto, né? Eu tive um processo onde eu não queria falar sobre o autismo do meu filho, onde eu achava que ninguém ia perceber para que eu ia falar. Onde eu achava que isso fosse diminuí-lo, né? O olhar das pessoas, né? Com um preconceito que a gente sabe que ainda existe pela falta de informação. Mas com o tempo eu percebi que se eu não for uma pessoa que falo sobre o autismo do meu filho, né? Que exponho como ele é, como ele progride, como ele faz as atividades dele no dia a dia, né? Muitas vezes eu divido isso com pessoas quando a gente vai em algum parque e ele encontra alguma criança que quer brincar com ele. E pela dificuldade social que ele tem, geralmente ele não quer brincar. Então a criança fica atrás dele e isso é algo que realmente incomoda ele. Então eu me abro para a mãe, né, do colega que está ali tentando uma amizade com o meu filho, e falo, olha, o meu filho tem autismo, então o convívio social é um pouco mais difícil para ele, é por isso que ele está recusando brincar com seu filho, né? Mas não é nada pessoal. E a partir daí, eu notei que foi um espaço que eu abri para falar sobre o autismo com a pessoa, né? Se a pessoa tiver uma curiosidade, para ela perguntar, né? Para ela conversar com o filho dela, para o filho saber respeitar essa vontade, né, do meu filho, essa diferença. Então eu fui percebendo com o tempo que à medida que a gente fala, que a gente se abre e que a gente aceita, né, o autismo na nossa casa, fica muito mais fácil de lidar com ele. E eu vou ser muito sincera que muitas vezes, até hoje, quando eu conto do autismo do meu filho para muitas pessoas aí quando eu vou ao Brasil, as pessoas às vezes nem falam nada, mas pela expressão facial eu já consigo perceber aquela tristeza, né? Ou aquela a pessoa fica com dó, a pessoa pensa assim, nossa, como sua vida deve ser difícil, nossa, como você faz, você mora fora, você mora, né, você não tem rede de apoio. Então assim, a pessoa imagina algo muito maior do que é a minha realidade, né? Mas isso é porque ela não conhece, né? Então quando eu falo sobre o autismo com ela, eu estou abrindo ali uma porta para ela se informar, para ela entender e para ela questionar alguma coisa se ela quiser. Agora, quando eu não falo, né, quando eu deixo as pessoas simplesmente acharem o que elas quiserem, né, e eu não falo do autismo do meu filho com ninguém, a informação fica muito mais fechada e isso prejudica muito a própria criança, né? Porque muitas vezes alguns comportamentos que é esperado pela sociedade que ele faça e ele ainda não consegue fazer, é mal interpretado, né? Então quando a gente fala, quando a gente explica, eu acho sempre muito positivo, mas a gente precisa realmente entender, né, que a gente vai passar por isso, né, que vão ter pessoas preconceituosas, vão ter pessoas com julgamentos errados, vão ter pessoas que vão comentar coisas que a gente não gostaria de ouvir. Muitas vezes
é pela falta de informação. Então é isso que eu faço. Hoje em dia, quando eu percebo a afeição, né, de alguém, quando eu conto que meu filho é autismo, quando eu já percebo ali que tem um certo preconceito ou uma certa falta de informação, eu não guardo aquilo pra mim. Eu entendo que é realmente falta de informação, que aquela pessoa precisa aprender mais. Eu indico o meu canal, eu falo sobre autismo, eu tento informar aquela pessoa o máximo possível. E isso, ao invés de me deixar chateada, me deixa feliz, porque eu penso que eu estou informando alguém, né? E talvez aquela mãe vai contar para outra mãe ou para outra pessoa na família, se eles veem até algum caso de autismo na família, né? Ou na escola de algum colega, ela já vai estar mais bem informada. Então é isso, eu acho que a gente vai construindo, né, essa força, a gente vai tendo essa força, essa coragem e essa vontade de falar sobre o autismo com o tempo, né? E esse tempo é muito importante. Eu tive o meu tempo que eu não quis falar, que eu não falei pra ninguém. Eu tive o meu tempo de entender que era preciso. E quando a gente tá pronta, é outra coisa. A gente tá aberta pra falar, a gente tá aberta pra ouvir e a gente se sente fortalecida pra encarar qualquer preconceito, qualquer julgamento. E mesmo que a gente se sinta mal em algumas situações, é preciso lembrar que é uma batalha mesmo, né? E muita gente não tem a informação que elas precisam para entender. Então, quanto mais a gente conseguir informar, melhor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de mandar a sua pergunta, a sua curiosidade e de se inscrever aqui no canal para você aprender sempre mais um pouco sobre o autismo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!